Ela não está olhando para você com menos interesse. Ela está olhando para você com cálculo. E se você ignorar esses 7 sinais, não perceberá que ela está silenciosamente colocando você em uma categoria da qual você não conseguirá escapar. Ao final disso, você entenderá exatamente o que está acontecendo por trás das palavras dela. Porque o desejo dela opera por regras que ninguém nunca explicou a você e o que você precisa fazer antes que essa janela se feche. Vamos ser honestos sobre o que está em jogo. Você já sentiu a confusão, os sinais contraditórios. Ela parece interessada. Ela se aproxima. Ela ri das suas piadas. Mas algo parece estranho. Há um padrão que você não consegue identificar. Uma hesitação que não condiz com o entusiasmo dela. E toda vez que você tenta avançar, esbarra em uma barreira invisível. A maioria dos homens presume que isso tem a ver com o momento certo, química, ou se ela está pronta. Não é. O que você está testemunhando é a partição do desejo. É o processo psicológico que as mulheres usam para separar os homens pelos quais sentem atração dos homens pelos quais sentem desejo. E é aqui que reside o que torna isso implacável. Os sinais que revelam que ela te deseja fisicamente são os mesmos sinais que ela foi condicionada a esconder, suprimir e negar, até ter certeza de que você não a julgará por eles. Isso significa que, se você não souber reconhecê-los, acabará preso na zona da atração. Gostado, admirado, respeitado, mas nunca desejado. Uma vez que você saiba o que procurar, a diferença é inconfundível. É a diferença entre ser o homem que ela respeita e o homem em quem ela não consegue parar de pensar quando está sozinha. Entre ser o cara com quem ela eventualmente se conforma e o cara que ocupa espaço na mente dela sem permissão. Então, vamos analisar as 7 pistas que ela mantém escondidas até que você prove que consegue enxergá-las. Primeira pista. Ela controla obsessivamente o ritmo da escalada e, em seguida, quebra as próprias regras. Preste atenção. Logo no início, ela estabelece limites em relação ao contato físico. Nada de beijos no primeiro encontro. Ir devagar. Precisar de tempo para construir confiança. Tudo parece razoável, saudável, até mesmo exatamente o que você deveria respeitar sem hesitar. Então, ela viola a própria estrutura. Ela se inclina para você de um jeito que convida sua mão à cintura dela. Ela toca seu peito enquanto ri. Ela cria motivos para que vocês dois fiquem sozinhos em espaços privados, onde esses limites naturalmente se suavizariam. E quando você não reage, ela não o confronta. Ela se afasta um pouco. Testa novamente mais tarde. Se afasta de novo. A maioria dos homens interpreta isso completamente errado. Eles presumem que ela está confusa, que está mudando de ideia, que está enviando sinais contraditórios porque não sabe o que quer. Então eles reagem de forma exagerada. Tornam-se excessivamente respeitosos. Esperam por permissão verbal. Criam mais distância do que ela jamais pediu, acreditando que isso é respeito. Não é. Ela sabe exatamente o que quer. Ela quer que você veja além do limite, o convite que está por trás dele. Porque a regra não está lá para impedi-lo. Ela está lá para filtrá-lo. Se você seguir essa regra rigidamente, estará provando que não consegue ler o desejo dela. E se você não consegue lê-lo, não consegue satisfazê-lo. Da perspectiva dela, ela não pode dizer abertamente para você ignorar o limite sem frustrar o propósito dele. O limite existe para separar os homens que entendem as entrelinhas dos homens, que precisam que tudo seja explicado nos mínimos detalhes. Os homens que sabem lidar com a tensão dos homens que congelam diante dela. Se você já passou por isso, sabe como é desorientador. Você acha que está fazendo a coisa certa. Está tentando ser respeitoso e, de alguma forma, esse respeito cria distância em vez de intimidade. Isso acontece porque você está respondendo às palavras dela, enquanto ela se comunica por meio da proximidade, do tom de voz e do toque. Eis a distinção que importa. Respeito não significa obedecer a todas as regras estabelecidas. Significa perceber o nível de conforto real dela e se adaptar a ele. Quando ela se inclina para você,
Ela se sente confortável com o seu toque. Quando ela busca privacidade, ela se sente confortável sozinha com você. Quando ela quebra a própria regra, ela está lhe dando informações que a invalidam. Seu trabalho não é ignorá-la, é ouvi-la por completo, não apenas o que ela se sente à vontade para dizer em voz alta. Pista 2. Ela cria privacidade e depois finge que foi um acidente. Ela sugere que você vá até a casa dela para assistir a um filme ou ajudá-la com algo. Ela se oferece para dirigir e pega um caminho mais longo e tranquilo. Ela cria as condições para a intimidade física e as apresenta como uma questão de logística. Minha colega de quarto está viajando neste fim de semana, então é mais fácil se ficarmos lá em casa. Preciso de ajuda para carregar isso. Você está livre? Quer tomar um drink? Conheço um lugar. Eu dirijo. Nada disso é aleatório. Eis o que está acontecendo. As mulheres pagam um preço psicológico por parecerem sexualmente diretas. Isso ativa a vergonha, o julgamento e o medo de serem rotuladas como desesperadas ou fáceis. Esse medo não é imaginário. Ele é moldado por consequências sociais reais que ainda existem, mesmo hoje em dia. Mulheres que são muito diretas sobre o desejo são julgadas, desvalorizadas e tratadas de forma diferente. Então, em vez de dizer, quero ficar sozinha com você para que possamos nos tocar, ela cria a situação e deixa você interpretá-la. Isso é uma negação plausível por design. Se você fizer um movimento e ela quiser, a privacidade foi intencional. Se você não fizer, ou se ela mudar de ideia, foi apenas coincidência. Ela consegue expressar o desejo sem assumi-lo explicitamente. E é aqui que a maioria dos homens se sabota. Eles pedem permissão a cada passo. Tudo bem? Posso te beijar? Você está confortável? Cada pergunta elimina a tensão que ela está cuidadosamente construindo. Porque o que você está demonstrando não é respeito, é incerteza. Você está dizendo a ela que não consegue lê-la bem o suficiente para saber o que ela quer. Você está forçando-a a verbalizar algo que ela deliberadamente tornou não verbal. Você está pressionando-a a escolher entre consentimento explícito e preservar a proteção psicológica de que precisa. Na maioria das vezes, ela protegerá essa proteção. Ela dirá que está insegura, que precisa de mais tempo, que quer ir mais devagar. Não porque seja verdade, mas porque você tornou impossível para ela dizer sim sem se sentir exposta. A alternativa é a calibragem. Você lê o ambiente. Você percebe a privacidade. Você observa a linguagem corporal dela. Você presta atenção se ela se aproxima ou mantém distância. Você intensifica a aproximação gradualmente, dando a ela várias opções de fuga, sem exigir que ela o rejeite verbalmente. Você a abraça e observa se ela se inclina para frente. Você afasta o cabelo do rosto dela e observa seus olhos. Você se aproxima e vê se ela retribui o gesto, ou se afasta. É assim que a tensão aumenta sem que palavras a dissipem. Terceira pista. Ela compartilha vulnerabilidade e observa como você lida com o poder. Ela lhe conta algo que não conta para a maioria das pessoas. Um medo, uma ferida antiga, um segredo sobre seu corpo ou sua sexualidade. Talvez ela tenha tido uma experiência ruim com um ex. Talvez ela se sinta insegura em relação a algo físico. Talvez ela goste de algo que considera estranho. Então ela fica em silêncio. Ela não está pedindo conselhos. Ela não está buscando reafirmação. Ela está observando para ver se você usará isso como arma. A luxúria exige confiança, mas não o tipo de confiança que a maioria dos homens imagina. Não é a segurança terapêutica. É saber que você não usará na abertura dela para controlá-la, envergonhá-la ou diminuí-la. Este é o balanço do respeito. Cada vez que ela compartilha algo genuíno e você responde sem julgamento, choque ou excesso de consolo, você contribui para o seu lado. Cada vez que você reage com pena, surpresa ou tenta consertá-la, você prova que não consegue lidar com ela por dentro. E quando o balanço não fecha,
A luxúria nunca se transforma. Na mente dela, vulnerabilidade é risco. Ela está mostrando uma parte oculta de si mesma e avaliando se você a vê como completa ou apenas aceitável dentro de certos limites. Se você se sentir desconfortável, ela aprende que seu verdadeiro eu te perturba. Se você tentar consertá-la, ela aprende que você a vê como quebrada. Se você tiver pena dela, ela aprende que você a vê como fraca. Nada disso gera desejo. O equilíbrio se parece com isto. Você ouve. Você se adapta ao tom dela. Se ela estiver leve, você também. Se ela estiver falando sério, você não minimiza a situação com piadas. Você mostra a ela que sua escuridão, suas peculiaridades, seu eu autêntico não te assustam. Você pode dizer algo simples. Faz sentido. Eu entendo. Ou você compartilha algo semelhante da sua própria vida. Você não compete com a dor dela. Você não a minimiza. Você a reconhece como parte dela, não como uma falha a ser corrigida. Essa é a chave. O que ela realmente está perguntando é se você consegue lidar com ela por completo, não apenas com a versão polida. Se a resposta for sim, a atração se torna possível. Se for não, ela o manterá à distância para sempre. Não importa o quanto goste de você. Quarta pista. Ela testa como você reage a outros homens. Ela menciona um ex, um cara que deu em cima dela, um colega de trabalho que ela acha levemente atraente. Não para provocar ciúmes, mas para medi-los. Se você ignorar completamente, demonstra indiferença. Se ficar possessivo ou inseguro, mostra que é controlável através da atenção. Ambos falham. O teste existe porque ela precisa saber que você a valoriza sem depender da aprovação dela. Ela quer ver que você a está escolhendo, não se agarrando por medo. A única maneira de testar isso é introduzir a ideia de perda. A maioria dos homens desmorona aqui. Ou agem com frieza excessiva, ele parece ótimo, ou ficam visivelmente abalados. Quem é esse cara? A resposta correta é um divertimento calmo. Você reconhece isso sem emoção. Claro, você é atraente. Os homens vão notar. Então você segue em frente. Sem interrogatório. Sem agressividade passiva depois. Você trata o fato de ela ser desejável como algo óbvio e não ameaçador, porque conhece o seu próprio valor. Isso comunica duas coisas. Você não está surpreso que outros a desejem e não se sente ameaçado pela competição. Isso sinaliza abundância, não escassez. E, sutilmente, mostra a ela que você tem opções. Um homem com medo de perder uma mulher não reage com calma. Ele reage com ansiedade. Sua compostura comunica status sem dizer uma palavra. É essa a postura que ela está avaliando. Você é autossuficiente ou controlável? Quinta pista. Ela intensifica a aproximação física de maneiras indiretas. Ela não pega sua mão. Ela roça em você. Ela não te beija. Ela se posiciona de forma que beijá-la seria fácil. Ela não pede para ser tocada. Ela se espreguiça, arqueia as costas, inclina o pescoço, encontra motivos para ficar perto. Este é o convite. Ela envia o sinal. Você deve receber e agir. Se você esperar por algo mais claro, já perdeu a oportunidade. Porque a clareza a forçaria a abandonar a negação que a protege da rejeição. A iniciativa direta traz riscos. Se ela estende a mão e você não, é uma rejeição explícita. Se ela se inclina para frente e você se afasta, não há ambiguidade. Mas se ela se aproximar e você não reagir, ela pode se convencer de que você não percebeu. O ego dela permanece intacto. Então, ela cria proximidade e espera. A maioria dos homens interpreta a hesitação como desinteresse e se afasta. Ela interpreta esse afastamento como rejeição e se retira. O ciclo continua, até que outra pessoa interprete o momento corretamente. Você já passou por isso. Ela se aproxima. Você racionaliza. Ela toca seu braço. Você ignora. Ela olha para seus lábios. Você duvida de si mesmo. Um mês depois, ela está com outra pessoa e você está confuso. O que aconteceu foi que você esperou por certeza
em um sistema projetado para evitá-la. Pare de esperar por permissão. Leia a proximidade, o posicionamento e o toque como linguagem. Proximidade convida ao contato. Toque convida ao retorno. Oportunidade convida à liderança. Aprenda a distinguir desconforto de convite. Desconforto cria distância. Convite cria proximidade. Dica 6. Ela pergunta sobre o seu passado de uma maneira muito específica. Não sobre números, mas sobre detalhes. Qual a coisa mais louca que você já fez? O que você nunca conta para ninguém? Você já fez algo sobre o qual não deveria falar? Ela não está julgando. Ela está convidando você a revelar sua profundidade. As mulheres não desejam homens que compreendem completamente. Elas desejam homens com uma imprevisibilidade controlada. O mistério alimenta o desejo. Se você for completamente seguro, transparente e previsível, não há nada a descobrir. Quando ela faz essas perguntas, ela está abrindo uma porta. Se você responder com algo superficial ou autodepreciativo, você a fecha. Modéstia não é atraente aqui. Ela sinaliza insegurança. Ela quer um homem confortável com sua própria intensidade. Você não precisa se gabar ou chocar. Você precisa ser honesto sobre a parte de você que não é perfeita. Talvez você tenha corrido um risco real. Talvez você tenha abandonado a estabilidade. Talvez você tenha perseguido algo obsessivamente. Os detalhes importam menos do que a energia. Ela quer ver camadas, profundidade, um motivo para manter a curiosidade. 7ª pista. Ela cria atrito e depois te recompensa por superá-lo. Ela cancela em cima da hora e depois remarca com entusiasmo. Ela discute por algo pequeno e depois se aproxima fisicamente. Ela diz não e depois te lança um olhar que convida a uma nova tentativa. Ela cria obstáculos e observa sua reação. Isso não é manipulação, é calibração. A luxúria cresce na tensão, não no conforto. Ela está testando se você mantém sua postura ou se desmorona. A maioria dos homens leva isso para o lado pessoal. Eles se magoam, se afastam ou pedem desculpas em excesso. Cada vez que fazem isso, demonstram que valorizam mais a aprovação do que seus limites. Isso mata o desejo. Ela está procurando alguém que se mantenha firme, mas que ainda se importe. Alguém que consiga ouvi-la sem ceder. A abordagem correta é simples. Primeiro, assuma que o atrito é um teste, não uma rejeição. Segundo, mantenha seus limites com calma, sem perseguir, sem raiva. Terceiro, deixe as consequências naturais agirem. Se ela continuar cancelando, pare de tomar a iniciativa. Se ela criar drama, pare de interagir. Não puna, pare de recompensar. Se ela estava te testando, ela se envolverá novamente com mais investimento. Se não estava, ela se afastará. E você terá economizado tempo. De qualquer forma, você ganha. Agora feche o ciclo. Essas 7 pistas formam um sistema. As mulheres compartimentalizam o desejo para se protegerem da vergonha e da rejeição. Os homens que acessam esse desejo não são aqueles que pedem permissão a cada passo. São aqueles que conseguem ler o que ela está dizendo nas entrelinhas. Você não precisa de agressividade ou manipulação. Você precisa de fluidez. Sem ela, você permanece na zona onde ela gosta de você, confia em você, te respeita e nunca fantasia com você. A zona onde você é o apoio emocional dela enquanto ela quer outra pessoa. Esse é o preço de não entender isso. E se você quiser a próxima camada, por que a atração desaparece mesmo quando você está fazendo tudo certo? Isso vem a seguir.